Oi, meus amores, como estão vocês? Olha só, a gente tá com mais uma atividade complementar, atividade bem legais, né? Espero que vocês estejam gostando. Então, tem uma atividade em português que eu coloquei aí, tá aí o modelo, então vai acompanhando a leitura justamente comigo. Aí, olha só, a gente tem aí o primeiro texto, e esse textozinho aí, ele tá falando assim: Ivonete, é uma carta, né? São Paulo, 22 de outubro de 2001. Ivonete, nós estamos com muita saudade de você. Infelizmente, no momento, não tenho dinheiro para pagar uma passagem para você vir nos visitar. Gostaria de saber se vocês estão bem de saúde. E se você puder, vá visitar minha mãe para eu saber como ela está, pois eu não sei quando poderei ir visitá-la. Se você souber alguma notícia dos meus irmãos, por favor, me fale, mande lembranças para todos. Severino, né? Então aí Severino mandou uma cartinha aí para Ivonete, né? Tem uma fonte aí, né, desse texto do Jornal da Tarde, 23 de outubro de 2001. Então o que é que acontece? A gente tem a questão 5 e 6 para responder em cima desse texto aí. A palavra que está em negrito, né, na linha 15, ele está dizendo: mande lembranças para todos. Esse lembrança, ele quer dizer o quê? Boas-vindas, informação, cumprimento ou lástima, né? Então aí você vai ver o sentido, né? Não é questão de pontuação, não é questão de sentido da palavra, né? Dentro do contexto, ok? Então você vai aí colocar a alternativa correta. No sexto, ele pergunta aí: esse texto ele serve para quê? Para que está servindo esse texto? Para comunicar-se com alguém distante, para falar sobre a vida de uma pessoa, para narrar um episódio importante ou para registrar um acontecimento do dia a dia. Então, você vai colocar a alternativa correta também, lembrando que as alternativas são bem parecidas, porque ele está narrando algo também, né? Claro, está dizendo, falando sobre a família dele, né? Perguntando como ela está, dizendo como ele está, não tem passagem, né, para ir lá e tal. Mas lembrando que os dois estão distantes, estão se comunicando através de uma carta, porque estão distantes, tá certo? Então não esqueçam disso para poder colocar a alternativa correta. Vamos ler o segundo texto? Esse segundo texto ele vai servir para responder a questão 7 e a questão 8, tá? É um texto que foi extraído do Planeta das Plantas, São Paulo, Melhoramento, 1999. Ele diz assim: de um extremo ao outro, como as plantas sobrevivem quando está frio ou seco demais. Elas se adaptam no deserto às temperaturas muito elevadas. De dia caem depressa. À noite, o vento incessantemente acentua a evaporação e o ar é muito seco. As plantas fazem reservas de água e têm raízes profundas nas regiões polares. O inverno é interminável e os verões frescos e curtos. Só nesta estação a vegetação se desenvolve. Então, referente a esse texto que a gente viu aí das plantas, né, de um extremo ao outro, né, como é que elas sobrevivem, aí tem a pergunta 7. Na frase elas se adaptam, na linha 2, ele está falando, esse elas é um pronome pessoal. Então, lembrando que a gente já estudou isso, né? Esse pronome pessoal, ele está se referindo o quê? Às plantas, às raízes, às regiões ou à temperatura. Então, tá muito fácil. Não vou dar nem dica, porque senão aí já estou respondendo. Lembrando que o pronome ele está substituindo o nome, né? O substantivo, né? Nesse texto, no 8, está perguntando, trata-se principalmente sobre o quê? O que é que está falando? Sobre a distância entre as regiões frias e as regiões quentes, a resistência das plantas ao frio e ao calor, os contrastes entre o deserto e a região polares, na letra C, e na letra D, os riscos causados pelos ventos muito fortes. Então tá muito fácil também, gente. Lê o texto, olha direitinho. Apesar do título do texto ser de um extremo ao outro, a gente tá vendo o sentido do texto e tá falando sobre quê. Então, você vai lá e responde direitinho, tá certo? A gente tem outro textozinho aí, muito bom. Eu amo esses textos para poder a gente estar sempre
fazendo uma fluência de leitura. E assim como eu tô lendo, eu quero que vocês leiam também e enviem vídeo fazendo essas leituras, tá bom, gente? Esse texto é bem interessante, né? Porque ele é bem humorístico, né? É uma conotação de um texto piada, né? Ele é da revista das Estradas, Piadas e Para-Choques, número 1, né? É a fonte. Aí tem assim, um turista, ele viaja para um safari na África. Durante a excursão na savana, ele percebe e acaba frente a frente com um leão feroz. Ao vê-lo avançando em sua direção, pede a Deus que dê um espírito cristão tome posse daquele leão. Nisto, ouve-se um trovão seguido de um grande clarão no céu. O leão ajoelha-se diante do assustado turista e começa a rezar dizendo: obrigado, Senhor, por mais essa refeição. Então o leão é que ficou cristão e agradeceu a Deus pela refeição que ia ser o turista, né? Então qual é a graça do texto? Qual é a graça do texto? Está em que? No fato de, letra A, preste atenção, o leão ter se arrependido de comer o turista, ele se arrependeu, o texto está dizendo que ele se arrependeu. Na letra B, o trovão ter assustado ainda mais o turista, será? O turista não conseguir concluir a oração, será que ele não concluiu? Acho que ele falou tudo, né? Ou na letra D, o turista não ter formulado o pedido direito. Eita, então, ó, de repente ele pedisse outra coisa, né? Não sei, estou ajudando aí, não vou falar mais nada. No 10º, o conflito da história começa quando? Lembra o que é o conflito? A gente comentou sobre isso. O conflito é o ápice de uma história, quando, né, tem o drama e ali vai ter resolvido alguma coisa, né? O leão se ajoelha e agradece a Deus pela refeição. Será que é isso? O ápice da história? Isso é a parte humorística, né? O turista se depara com um leão feroz na savana. Olha, uma coisa forte, né? Na letra C, soa um trovão seguido de um clarão no céu. Um espírito cristão se apossa do leão feroz. Então vai lá e responde para mim. Gente, lembra que isso aí é interpretação de texto. Textos muito bons, diferentes. Tem textos humorísticos, tem textos carta, tem textos para nosso conhecimento maior, né? Essa relação das plantas, né? Então, olha só, cada texto um é diferente do outro. Essa fonte aí desse material bem legal. Então, eu quero ver vocês fazendo essa frequência de leitura e quero ver vocês entendendo semanticamente cada questão para poder responder corretamente, tá bom? Próxima aula, a gente está aqui também para mais atividades complementares. E não esqueçam de enviar as atividades para correção, hein? Tô querendo não ver, quero ver vocês trabalhando, quero ver vocês aí estudando, propriamente dito, tá bom? Beijinho para vocês, até a próxima aula.